Então, a nossa convidada de hoje é a Débora Emily Bezerra de Souza. Ela é graduanda no curso de farmácia pela Uninasal Petrolina. Atualmente está no 8º período, né, de farmácia. Desde o período, ela realiza ações voltadas para a farmacologia e fisiologia humana. Participou das ligas de fisiologia e farmacologia e foi monitora das disciplinas de farmacologia básica, psicofarmacologia e fisiologia humana, né? Queria saber um pouquinho como foi, vou começar perguntando como foi a sua experiência, né, dentro da área da saúde, principalmente no curso de farmácia, com esse tema voltado para abuso de substâncias, drogas e medicamentos. A princípio, eu não conhecia muito, assim que eu entrei no curso. Aos poucos eu fui conhecendo e me apaixonando pela área da farmácia, né? Por tudo, por todas as áreas e pelo medicamento. Desde o primeiro período, eu tive uma professora que sempre estimulou a gente a falar sobre o uso racional de medicamentos. No dia 5 de maio, que é o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, sempre estimulou a gente a fazer projetos acerca do assunto e também falar do uso irracional, né? E gostei muito das disciplinas de farmacologia, fisiologia, tanto que eu entrei em liga relacionada a isso, monitoria. E é isso, eu gosto muito de falar sobre o uso racional e de estimular esse uso por parte das pessoas, porque hoje em dia a gente sabe que as pessoas usam medicamentos de forma desenfreada, muitas vezes sem saber nem para que é que serve, e isso traz prejuízos tanto para ela como para a sociedade, né? Exatamente. Então, vou começar assim com uma explicação. Quem tiver na live, né, e tiver perguntas também pode mandar para a gente aqui pelo chat, que a gente também responde ao vivo. Para quem está assistindo, né, para a gente saber diferenciar. Qual a diferença entre remédio, medicamento e droga? O medicamento é aquele insumo farmacêutico ativo que geralmente está composto com adjuvantes também, com recipientes, e o objetivo dele pode ser usado de forma paliativa para tratar sintomas, curativa, diagnóstica. Então, esse é o conceito de medicamento. Geralmente é o princípio ativo com recipientes. Já o remédio, ela vai ser alguma coisa que vai lhe trazer cura, alívio. Então, se eu me sinto aliviada na TPM comendo um pedaço de chocolate, isso pode ser um remédio para mim. Se eu faço uma corrida, isso alivia meu estresse, isso pode ser um remédio para mim. Então, remédio pode ser qualquer coisa que traga alívio, cura, bem-estar para a pessoa. Já a droga, ela é uma substância química ativa que ela pode lhe trazer benefícios ou não. Como no caso das drogas de abuso, elas não trazem benefícios, só aquele êxtase no início, né? Aquele efeito de bem-estar extremo. Mas elas não vão, elas são maléficas. E existem drogas benéficas, como os medicamentos sendo usados de forma racional, adequada. Essa é outra questão também que eu queria falar, perguntar em relação a isso a você, né? A questão da automedicação, né? Quando a gente sabe que é uma escolha segura ou não, né? Porque, tô com uma dor de cabeça, vou tomar um remédio para dor de cabeça. Fiquei doente, gripado, tomei um remédio tive um mal-estar, tomei um remédio para febre. Quando é seguro e quando não é seguro a automedicação? Depende muito de caso para caso, mas a primeira porta de entrada para a área da saúde, hoje em dia, são as farmácias. Em todas as farmácias terão farmacêuticos. Você, quando tiver com uma gripe, uma dor de cabeça, ou mesmo pedir orientação farmacêutica de um tipo. Eu conheço um farmacêutico, vou mandar mensagem para ele perguntando a melhor maneira terapêutica, né? Que eu não estou mais aguentando aquela dor de cabeça. Vale lembrar que dor de cabeça geralmente é fome, estresse, sono, às vezes falta de um óculos, né, adequado. Então, sede, quando a pessoa está desidratada, um dos primeiros sinais é a dor de cabeça. Então, tratar primeiro o que está causando aquela dor, né? E depois partir para o uso terapêutico medicamentoso. Uma questão também muito relacionada a isso é o uso de antibiótico, né? Que a gente vê a pessoa às vezes está com alguma infecção, já vai logo atrás de um antibiótico na farmácia, né? E Justamente. quando isso se torna um problema, né?
É um problema, principalmente às vezes porque não é nem uma infecção, às vezes pode ser apenas uma inflamação. Então, o certo é você tratar a inflamação e saber por que é que seu corpo está tendo aquela inflamação. Isso é um sinal, é um sintoma. Vamos tratar aquilo, o cerne da questão, né? Então, mas no caso de uma infecção, procurar um médico para ele avaliar o caso e diagnosticar. Será que é uma infecção de garganta? Vamos passar uma amoxicilina, não é isso? Tem que ter um atendimento médico em relação a isso, até porque antibióticos só podem ser vendidos com receita, né? Tendo a prescrição da receita. Então, é ideal você procurar um médico. E em relação a essa questão de uso irracional de medicamentos, né, a gente também tem uma questão muito atrelada a isso, que é a questão da hipocondria, né? Que algumas pessoas têm essa condição que, às vezes, acham que tem algum sintoma exagerado, né, em relação a alguma doença, ou às vezes só tem uma questão psicológica e acabam consumindo muitos medicamentos que podem fazer algum mal-estar, né? Então, eu queria saber um pouquinho sobre a hipocondria, assim, como a pessoa pode tratar essa questão, é uma questão psicológica ou não? É uma questão psicológica, digamos assim. A pessoa sente muito medo, acha que sempre está com uma doença grave e não tem diagnóstico. Ninguém consegue diagnosticar a doença dela. Mas, na verdade, na maioria das vezes, ela não está doente. Ela tem, no caso, um transtorno mental, né? Digamos assim, ela tem que tratar com psicoterapia, no caso, psicologia cognitiva comportamental, e também tem o tratamento farmacológico, que uma classe que pode ser usada são os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são, como exemplo, a fluoxetina, eu estou lembrando agora só da fluoxetina, que é a mais famosa da classe, mas eles podem ser tratados com a fluoxetina e os outros inibidores seletivos da recaptação da serotonina, que vão aumentar a serotonina no organismo e fazer com que ela tenha um melhor bem-estar. E quando essa questão da automedicação vira um problema, né? Por exemplo, como eu falei anteriormente da questão da dor de cabeça e tal, a pessoa tem uma dor de cabeça, vai e toma um remédio. Mas quando isso pode levar o problema para uma pessoa? Ela pode acabar se intoxicando, né? Qual o problema maior da automedicação? O maior problema da automedicação realmente é a intoxicação. Os níveis de intoxicação no Brasil são muito altos e o principal meio causador de intoxicação no Brasil são os medicamentos, sendo eles usados no tratamento ou até para incitar isso, né? Como forma de suicídio, que a gente sabe que acontece. Mas o primeiro caso é você tomar de forma inadequada, sem saber os horários. É como eu digo, tem que procurar uma orientação médica ou farmacêutica. Porque a pessoa toma sem saber muitas vezes para que é que serve, está lá no armário, dizem que é bom. Aí tem medicamento que dizem que é bom para tudo, trata tudo. Então querem tomar sem saber a quantidade correta, muitas vezes tomam mais de um comprimido, sendo que tem medicamentos que têm uma dose máxima baixa. As pessoas tomam sem saber a dose máxima e isso pode trazer intoxicação, problema nos rins, fígado e assim por diante. Então, sempre é bom olhar de forma específica, individual e ter a prescrição. E a gente sabe que uma coisa que tem crescido muito no Brasil é a questão de suplemento vitamínico, né? Não só vitamínico, mas também vitamínico, né? Isso é uma questão relacionada à automedicação, né? Isso pode trazer algum malefício para os pacientes que tomam uma dose maior do que deveriam do suplemento vitamínico? Pode trazer superdosagem vitamínica, né? Que também tem seus malefícios. É tanto que o excesso de vitamina C pode trazer o escorbuto, que é uma doença na região da boca, gengividite, se eu não me engano. Então, é como a gente diz, nada em excesso faz bem. Como diz o filósofo e médico do século XVI, Paracelso, a diferença entre o veneno e o remédio está na dose, né? Então,
ela pode ser ela é no caso, as vitaminas são boas para o nosso organismo, né? O suplemento vitamínico, nas doses terapêuticas. A partir de um momento que a pessoa passa a usar de forma errada, indiscriminada, quantidades exorbitantes, isso se torna maléfico para o organismo. Um exemplo é a vitamina C. A vitamina C a gente só consegue absorver até 1 grama, 1000 miligramas. Tem pessoas que tomam 2 tabletes daquele, né, efervescente ou mais, por dia, porque diz que vai prevenir gripe, que vai melhorar a imunidade, vai virar um super-herói. E a gente sabe que não acontece. Passando da dose de 1000 miligramas, o organismo ele não absorve mais. Então, não adianta você tomar. Entende? E agora a gente também tem uma questão muito voltada à questão de exercícios, né? A questão de, por exemplo, alguém entrou na academia agora e quer ter um desenvolvimento muito rápido dos músculos e tal, e acaba fazendo consumo de esteroides anabolizantes, né? Como isso pode acarretar em algum problema no organismo da pessoa que faz um uso exacerbado desses esteroides? Porque na verdade eles são hormônios sintéticos usados para quem tem déficit hormonal, não é isso? Para repor geralmente testosterona no organismo, né? E usando eles de forma indiscriminada como meio estético, como usam, né, hoje em dia para fortalecer para hipertrofia, que ele realmente causa hipertrofia no organismo, os anabolizantes. Mas eles também podem ter relação com aumento de pressão arterial, problemas cardiovasculares, no geral, tanto para homens como para mulheres. Para homens, pode ter disfunção erétil, pode causar calvície, diminuição da contagem de espermatozoides. Para mulheres, pode causar engrossamento da voz, aumento de pelos, tanto na região do rosto como no corpo, e também diminuição dos seios. Então, não é ideal fazer esse uso de forma indiscriminada. Ah, meu amigo disse que está tomando, eu vou tomar também. Até porque as farmácias, elas não vendem anabolizantes sem receita. A gente sabe que tem essas farmácias de quintal que às vezes vendem, né? Pessoas que vendem de forma, digamos assim, ilegal, né? Não é vendido diretamente na farmácia, não foi com uma prescrição médica. Mas a compra é limitada por receita desses esteroides. De anabolizante, sim. Entendi. E em relação a também, né, a gente sabe que no meio acadêmico, né, e quem está estudando muito para vestibular acaba fazendo uso de algumas substâncias também que são voltadas para melhorar o desempenho e a atenção, como a questão da Ritalina, né? Que são drogas que aumentam, né, o desempenho, os níveis de concentração. Eu queria saber um pouquinho em relação a isso, como é que funciona? São drogas também de uso controlado? Quem pode tomar e quem não pode? Então, eles são de uso controlado, sim. Só pode ser vendido em farmácia com receita. Eles são bem fortes, inclusive. São estimulantes da vigília, do foco. Tipo, a Ritalina, o Venvance, que também faz parte dessa classe, eles são usados principalmente para TDAH, para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essas pessoas, sim, devem tomar esse medicamento, caso necessário, porque muitas vezes o tratamento psicológico, ele é um auxílio, ele é ideal para quem tem esse transtorno, e às vezes só ele é eficiente, é capaz de fazer com que a pessoa não diminua os sintomas desse transtorno. Então, a Ritalina e o Venvance são diretamente para eles. As pessoas que usam isso para estudar estão usando de forma inadequada, lembrando que Ritalina e Venvance, medicamentos estimulantes da vigília, eles viciam. Então, eles causam dependência no organismo. Você vai tomar, você passa um dia sem tomar, o que é que acontece? Você fica totalmente desfocado, não consegue focar em nada, e quando você for estudar, você só vai conseguir estudar com aquilo. Então, o certo é não utilizar estimulante da vigília, cafeína. É bom para você estudar. Pega um copo de café,
preto. Se você não conseguir com um copo de café, bota ele sem açúcar que você acorda rapidinho. Então, é melhor você pegar esses meios menos agressivos, digamos assim. Porque, querendo ou não, vai agredir o seu organismo. Também tem efeitos adversos e colaterais que ele vai causar no seu corpo. Então, é sempre, tipo, tentar estimular de outras formas o foco. Organização, disciplina, ter uma rotina. Então, vai melhorar isso. Você entrou numa questão muito interessante agora também, que muita gente tem dúvida, né? Que é a questão de viciar, de causar dependência, né? Todos os medicamentos causam dependência, como é essa questão? Porque a gente geralmente liga muito a questão de dependência a drogas de abuso, né? E a gente sabe que alguns medicamentos também causam dependência. Como é essa questão? Então, não são todos os medicamentos que causam dependência, mas alguns podem sim causar dependência, dependência e tolerância. Então, aquela classe de calmantes, relaxantes musculares, medicamentos para dormir, antidepressivos, ansiolíticos, anticonvulsivantes, medicamentos para TDAH, eles causam sim dependência, o seu organismo, ele vai se acostumando com aquela dose, até porque muitas vezes ele precisa dela, não é isso? Então, se você não tomar aquele medicamento, você pode ter um efeito rebote, pode se sentir muito mal, ter efeitos adversos e colaterais fortes, podem incapacitar você. Então, existe sim essa dependência, mas não são todos os medicamentos que causam dependência. Anti-inflamatórios, no geral, usados de forma correta, uso racional, eles não causam dependência. Antimicrobianos também não, antiparasitários, no geral. Então, não são todos, mas alguns causam e bastante. Então, quando houver dependência e seu corpo não puder mais utilizar aquele medicamento, tiver chegado na dose máxima, o que é que acontece? Tem que trocar por outro medicamento que tenha uma potência até mais forte, não é isso? Porque eles viciam de fato. E tem que fazer, quando você for parar de usar tal medicamento que você tenha vício, dependência, tem que ser feito o desmame para você não sofrer tanto com aquela retirada daquele medicamento. Tem que ser feito o desmame e o médico ele vai indicar como é que é feito esse desmame, tirando aos poucos, aos pouquinhos, até você não precisar mais usar ele. A gente tem uma pergunta aqui no chat, que eu também já ia aproveitar e falar sobre isso, né? Que a gente tem visto um boom, assim, principalmente da questão das blogueiras que falam sobre isso, que também é uma questão voltada para automedicação, né? Sim. Que é sobre o Ozempic. Então, a Fabiola está perguntando se pode falar um pouquinho mais sobre o Ozempic, quais os efeitos colaterais para quem usa, como é essa questão relacionada ao emagrecimento com o uso do Ozempic. O Ozempic, ele é um médico, eu não vou dizer que eu sei falar tão bem sobre ele, mas ele foi um medicamento que foi até dito para usar no caso de obesidade, não é isso? Só que ele pode estimular também um pouco de resistência à insulina quando você para de usar ele, e medicamentos para emagrecer. Desculpa, tá zoado aí? Não dá para ouvir, tá? Medicamentos que são usados para emagrecer no geral, eles vão trazer esse efeito rebote também. Quando você para de usar ele, você começa a comer novamente a quantidade que você, até mais, né? Então, tem aquele efeito rebote, aquele efeito sanfona de você emagrecer e depois engordar e ficar necessitando sempre desse medicamento. Eu não vou saber dizer direito o mecanismo de ação dele, eu não sei se é inibindo a produção de gordura, enfim, mas eu posso pesquisar e trazer para vocês. Posso olhar. Outra questão que a gente tem visto crescer também bastante é o consumo de melatonina, né? A gente tem visto um consumo exacerbado, principalmente nas páginas de notícias, né? Vendo que o consumo, a compra, né, de melatonina nas farmácias tem crescido muito para auxiliar nessa questão do sono, né? E você acha que isso pode trazer algum malefício para quem usa? A melatonina, ele é um auxiliador do sono, da manutenção do sono.
ela vai deixar seu corpo mais calmo e auxiliar no sono, mas ele não induz diretamente o sono, ele vai fazendo a manutenção. Vai depender. Ela é uma opção melhor do que hipnóticos, digamos assim, do que você partir para benzodiazepínicos, para compostos Z, como os Zolpidem. Então, de certa forma, ela é um dentre eles, ela é um mais, digamos assim, mais sucinto, de menor de menor dependência, digamos assim. Ela é boa, sim. Conheço pessoas que utilizam e ajuda bastante na manutenção do sono. Então, eu acho que ela é boa, sim, nas doses, normais, né? Sem exceder a quantidade. Já tem pessoas que bebem um vidrinho todinho e não conseguem dormir de forma alguma, nem auxiliar na manutenção do sono. Aí já está ultrapassando a dose máxima diária, que isso não é legal, você ultrapassar. Tem doses de melatonina, que é só o comprimido. Então, se você já toma 2, já não é ideal. Aí, toma 3. Tem pessoas que a dose diária são 20 gotas, quando é líquido. A pessoa toma 40 e não consegue dormir. Então, já tem que partir para outros meios, falar com o médico para ver outros meios de auxiliar nessa manutenção do sono. Agora eu vou entrar na questão das drogas de abuso, né? Assim, nós dois somos estudantes da área da saúde, né? Eu queria saber um pouquinho como você acha que se dá essa questão das drogas de abuso, que muitas delas afetam principalmente o sistema nervoso central, né? Para deixar a pessoa mais agitada, mais ligada, e é muito utilizado em festas. Você acha que é uma questão social, uma questão pessoal? Como você observa essa questão das drogas de abuso no Brasil? Então, tem a questão estrutural, né, de pessoas que vivem em situação marginalizada, muitas vezes tem até que, digamos assim, vender, né, e também a questão de festas, como é que eu posso dizer, de influências. Querendo ou não, existem influências. Hoje em dia existem influenciadores, né, no Instagram. Então, existe influência de amigos, de familiares, que querendo ou não, tem pessoas que dizem, eu não sou influenciável. Mas a influência, tem pessoas que lhe influenciam bastante para o bem. Professores, hoje em dia me influenciam muito. Então, tem aquela influência, é uma questão estrutural, cultural, de muitas pessoas, e também aquela parte de, eu estou muito triste, hoje em dia, os níveis de ansiedade e depressão estão muito altos. As pessoas procuram meios rápidos de escape. Então, essas formas, elas fazem com que a pessoa caia nas drogas ilícitas, no caso de abuso, não é isso? Isso. E ela está muito, isso que eu falei anteriormente, né? Elas estão muito relacionadas também à questão de dependência, né? Por exemplo, se uma pessoa acaba fazendo uso da substância e acaba levando à dependência, quem ela deve procurar inicialmente para fazer o tratamento, para, né, fazer a interrupção do uso dessas drogas? Até no SUS você pode procurar. No SUS ele tem um programa para tratamento de viciados, de abuso de drogas ilícitas. Também médicos, psiquiatras, psicólogos vão auxiliar nisso, para você parar de usar essas drogas, deixar de ser usuário. Lembrando que você pode deixar de ser usuário, mas você sempre vai ser dependente. Não existe um ex-viciado, não é isso? Então, sempre fazer a manutenção, terapia em conjunto, até com alguns medicamentos, pode ser também, né? Que tem até aqueles adesivos, falando de droga ilícita, né? Para o cigarro, tem aquele adesivo que você usa, né? Para você deixar de fumar. Então, você pode procurar o SUS e também outros meios particulares, como médicos, para poder parar com essas drogas de abuso. Entendi. A gente está se aproximando assim no finalzinho da live, né?
Eu queria que você terminasse assim, falando um pouquinho da sua experiência dentro das ligas, que você atuou nessa parte mais voltada para farmacologia. E para quem tiver dúvida, né? Por exemplo, se eu quero fazer uso de algum suplemento, se eu quero comprar algum medicamento, se eu estou com algum sintoma, quem eu devo procurar primeiro antes de me automedicar? Então, de primeira opção é o farmacêutico, a depender do medicamento. Se for um MIP, um medicamento isento de prescrição. Hoje em dia, muitos medicamentos, suplementos em si, como suplementos que a gente usa, creatina, albumina, BCAA, whey, enfim, muitas nutricionistas você pode procurar, eles vão saber lhe explicar muito bem como utilizar esses suplementos, e também farmacêuticos. Você pode, a primeira linha vai ser de saúde na farmácia, tem os farmacêuticos e também médicos, nutrólogos, né? Hoje em dia os nutrólogos, eles mexem muito nessa área, né, da estética, da hipertrofia, então você pode estar procurando um nutrólogo para fazer a adequação desses suplementos, como a creatina, para ajudar na força e na hipertrofia. Se você puder falar, então, só um pouquinho como foi a sua experiência dentro da faculdade, atuando junto aos professores e aos outros alunos nas ligas acadêmicas que você participou, e como é esse movimento dentro da faculdade para quem está assistindo. Então, na faculdade, eu participei de uma liga de fisiologia e de farmacologia, que a gente fazia muitas ações sociais em relação à farmácia, com a atenção farmacêutica e o cuidado farmacêutico, com a aferição de pressão arterial e a aferição também de glicemia capilar, né? Isso também estimulando o uso racional de medicamentos, como tomar, a hora que tomar. O que é o uso racional de medicamentos? Aquilo que você vai tomar para aquela condição clínica, na dose correta, pelo tempo de tratamento correto, sendo utilizado e armazenado de forma correta. Qual é o melhor armazenamento para o medicamento? Tem que ser fora de luz, de calor, no caso, não vai deixar o seu medicamento exposto ao sol, ao abrigo de umidade, não guardar o seu medicamento no banheiro, como muitas pessoas guardam o medicamento no banheiro, não é isso? Então, isso não é correto. Guardar na cozinha, é um ambiente quente, também não é ideal. Fora de tremor também, às vezes você mora numa região muito agitada, tem muita construção, às vezes até as paredes tremem, não é isso? Então, fora do tremor, eu diria que o melhor local para guardar o medicamento seria no quarto. É um ambiente que não é tão quente e vai estar ao abrigo de luz, não é isso? E sempre deixar os medicamentos nas caixinhas delas. Isso vai auxiliar muito, não ter troca de medicamentos, né? Você não tomar um achando que é outro. Ajuda até em pacientes que são polifarmácia, em relação a idosos que tomam mais de 3 medicamentos por dia. Então, deixar sempre eles nas caixinhas para não misturar. Sempre estar atento ao horário correto de tomar o medicamento, não é isso? E também ficar atenta à automedicação, que às vezes você vai tomar e você pode ultrapassar as doses máximas diárias. Esses dias estavam falando muito do paracetamol, que podia causar lesão hepática e acabar com o fígado, não é isso? Que ele era o maior vilão do fígado. Só que a pessoa só viu a parte sensacionalista da matéria e não leu o restante. O que é que acontece? O paracetamol, ele é um ótimo analgésico e antitérmico, podendo ser usado até para neonatais. A partir do momento em que a criança nasce, pode ser usado o paracetamol. Depende, entendeu? Então, só que as pessoas, vai acabar com o meu fígado. Não. O que é que pode acontecer? A partir de 4 gramas ou 4.000 miligramas, que é uma dose muito alta, inclusive a dose máxima do paracetamol é 4.000 miligramas. Então, a dose máxima diária, se for ultrapassada, ela pode formar radicais livres no seu fígado e podem danificar os hepatócitos, que são as células do fígado. Então, são a partir de doses não terapêuticas, doses muito extremas.
Você tomando um paracetamol de 500 miligramas de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas, isso não vai trazer dano ao seu fígado. Isso se você não for uma pessoa portadora de doença hepática, não é isso? Esse aí já é outro caso que tem que ser avaliado. Será que eu tenho que tomar mesmo paracetamol? Será que não tem outro medicamento que eu possa tomar no lugar dele? Então, são casos e casos, tem sempre que ver. Até porque o medicamento, ele pode tanto lhe trazer benefício, como de forma errada, ele pode lhe trazer malefício, não é isso? Exatamente. Agora você entrou numa questão, só para terminar, então, para tirar uma última dúvida. Você falou sobre o uso correto, né, da dosagem certa, do período certo, da posologia certa. E quando o medicamento passa do prazo de validade, como é que a gente pode fazer um descarte correto desse medicamento? Pode ser jogado no lixo comum ou tem que ser levado para algum ambiente especializado para descarte? Tem ambientes que você pode levar. O ideal não é descartar no lixo comum, nem vaso sanitário. Por favor, gente. Quando o medicamento ele vence, você pode estar levando para as farmácias onde você tem costume de comprar. Eles têm, por lei, a obrigação de aceitar esses medicamentos. Tem farmácias que não querem aceitar os medicamentos, porque eles pagam pela quantidade de lixo de medicamento vencido que eles descartam, que eles têm um descarte adequado, né, desses medicamentos. Tem que ter. Então, o ideal é você não descartar em lixos comuns ou vaso sanitário ou coisa do tipo. Leva para a farmácia, hospitais também, unidade básica de saúde, eles recebem esses medicamentos vencidos. O ideal é você não ter tantos medicamentos guardados em casa. Ah, eu vou tomar amoxicilina por 5 dias, de 8 em 8 horas. Então, faz o tratamento correto, na dose correta, pela quantidade de dias correto, falando até de antimicrobianos, de antibiótico, para não ter resistência bacteriana, porque isso pode vir a acarretar problemas maiores. Tem superbactérias hoje em dia, tem bactérias surgindo aí que a gente nem conhece, não tem nem identificação. E tem superbactérias que são poucos os antibióticos que agem nelas, né? Muito difícil de tratar. Então, o ideal é você sempre fazer esse tratamento correto, principalmente de antibióticos, e não deixar tantos medicamentos guardados em casa. E sempre ficar olhando a validade, né? Não é legal você tomar um medicamento com a validade passando, porque ele pode ter oxidação, hidrólise, ele vai perder a sua qualidade, a sua segurança e a eficácia, e ele pode aumentar os seus efeitos adversos no organismo. Então, é sempre bom estar atento a isso. Eu queria agradecer muito, Débora, queria agradecer muito a sua participação aqui, né? Até agradecer ter aceito o convite. E para quem está assistindo a gente, queria pedir para ficar ligado nas nossas redes sociais. Quem tiver alguma outra dúvida pode mandar para a gente também, que a gente manda para a Emily, ela responde em forma de caixinha de pergunta, né? Você tem alguma rede social que queira divulgar, além do seu Instagram próprio ou algum projeto da faculdade? Pode ficar à vontade. No momento, não tenho. Eu até fazia parte antes de um Instagram falando de cosméticos, mas hoje em dia eu não tenho nenhuma rede social voltada para projetos. Tá, mas quem tiver alguma dúvida, é só mandar para a gente, que a gente manda para a Emily. Novamente, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado dar essa palestra para a gente. Muito obrigado, Emily. Eu que agradeço, foi ótimo. Tchau, tchau.